Sabe aquelas perguntas que a gente se fazia quando criança? De onde eu vim? Por que o céu é azul? Por que a lua não cai na terra? À medida que a gente cresce, a gente deixa de se fazer essas perguntas. Mas tem uma em especial que a gente deixa de fazer que continua sendo muito importante para a humanidade como um todo. Para onde vamos? Antigamente, imaginar o futuro era um exercício de inovação. A gente imaginava que teríamos carros voadores, que teríamos skates sem rodas. Onde foi parar tudo isso? Hoje, pensar no futuro é muito mais uma atividade aterrorizante. Nós temos o aquecimento global. Nós temos uma era glacial. E se a gente pensar mais longe ainda, daqui a alguns milhões de anos, a explosão do Sol e o fim do Sistema Solar. Existiram ainda outras teorias. Quem não se lembra dos maias e a previsão de que o mundo acabaria em 2012? Você teve medo nessa época? Pensar no futuro do mundo nem sempre foi tão aterrorizante assim. A filosofia da história é a parte da filosofia que tenta responder essa questão tão curta, mas tão difícil. E ela começou com Políbio, no século II a.C. Para Políbio, o tempo pode ser entendido como um ciclo. O tempo é cíclico. Por isso, o tempo está sempre fazendo aquilo que ele já fez. Todas as civilizações têm um período de nascimento, de desenvolvimento, de declínio e de morte. E era isso o que ele previu para o Império Romano, que começava a tomar uma grande dimensão enquanto ele estava vivo. E já que o tempo é um ciclo, é possível prever o futuro analisando aquilo que está no passado. Alguns anos mais tarde, nasceu Jesus, e ele mudou a história do mundo para sempre. As pessoas começaram a acreditar naquela religião, e o cristianismo foi crescendo até que no ano de 380 ele se tornou a religião oficial do Império Romano. Agora todo mundo era obrigado a ser cristão. Por isso, as pessoas mudaram de religião. 30 anos mais tarde, as invasões bárbaras se intensificaram no Império Romano. Os romanos sempre foram atacados pelos bárbaros, mas em 410 especificamente, a situação não estava nada boa. E as pessoas que tinham acabado de se converter ao cristianismo começaram a pensar: e se a gente tivesse enganado? E se as invasões são um castigo dos deuses porque nós abandonamos a religião verdadeira e entramos para o cristianismo? Santo Agostinho tentou resolver esse problema. No livro A Cidade de Deus, Santo Agostinho explica em detalhes o desenvolvimento da história humana e também prevê como será o futuro. Para ele, a história da humanidade, desde Adão e Eva, desde a criação, sempre foi uma história de afastamento e de aproximação entre os seres humanos e Deus. Por isso, de certa forma, o tempo é um ciclo. Mas esse ciclo não é eterno. Esse ciclo vai girando até um ponto final, que é a ressurreição dos justos. A humanidade inteira pode ser dividida em dois grupos, e essa divisão começou lá na época da criação com Caim e Abel. Existem aquelas pessoas que são muito ligadas aos objetos materiais. São as pessoas que seguem as leis terrenas, as pessoas que buscam as coisas terrenas. Essas são as pessoas que decidiram seguir o caminho de Caim. Todas as pessoas que são assim formam o que Agostinho chama de Cidade dos Homens, cujo maior símbolo é a Torre de Babel. Uma torre que foi construída pela humanidade há muito tempo atrás, com o objetivo de subir ao céu. Deus, incomodado com a arrogância dos seres humanos de imaginar que eles poderiam chegar ao céu, decidiu castigar os seres humanos, fazendo com que todos os presentes ali na torre começassem cada um a falar uma língua diferente. Na interpretação de Agostinho, o castigo de Deus no episódio da Torre de Babel foi mais profundo do que uma simples diferença de línguas. Os seres humanos não conseguem mais se comunicar, não conseguem mais se entender, porque, a partir de agora, alguns seres humanos têm opiniões diferentes das dos outros seres humanos. Alguns acreditam que existe a alma, outros não acreditam. Alguns confiam totalmente nos seus sentidos, outros desconfiam dos sentidos. Por isso, o castigo da Torre de Babel não é só a dificuldade de comunicação pela língua, é uma dificuldade de comunicação pelo entendimento de como funciona o mundo. O segundo grupo de pessoas é o grupo de pessoas que seguiu Abel. É o tipo de pessoas que se preocupa apenas com as leis celestes, as pessoas que buscam o que é divino, que buscam o que é sagrado. São as pessoas que interpretam as escrituras como uma verdade fundamental e que sabem o valor da fé. Essa batalha de milhares de anos entre a cidade de Deus e a cidade dos homens teria o fim no juízo final, quando Satã seria libertado para perseguir aqueles que são infiéis e Jesus julgaria os vivos e os mortos. Os bons teriam direito a uma felicidade eterna, mas os maus seriam condenados a uma danação eterna.
Alguns outros filósofos encararam a história como o teatro do desenvolvimento humano. Cada povo, cada região tem os seus costumes, a sua língua, os seus mitos, a sua cultura. E cada cultura é muito individual, muito particular. O desenvolvimento do ser humano acontece no encontro dessas culturas. O ser humano nasce como um ser incompleto, um ser imperfeito, mas à medida que ele encontra coisas novas e aprende coisas novas, ele se aperfeiçoa até um momento em que a humanidade vai ter uma consciência completa. Essa ideia aparece no Herder e aparece também de uma forma diferente no Hegel. Já Augusto Comte apresentou uma interpretação da filosofia da história bem diferente. Ele acreditava que toda a história humana podia ser dividida em 3 grandes estágios. No começo da humanidade, as pessoas não sabiam muito bem explicar os fenômenos. Por exemplo, qual é a causa de uma chuva? Qual é a causa de um terremoto? Qual é a causa de um eclipse? Ninguém sabia responder essas coisas. E aí, as pessoas recorriam aos mitos, aos entes sobrenaturais, ou até aos deuses. Tudo o que acontecia era explicado pela ação dessas forças sobrenaturais. Esse primeiro estágio é o que Augusto Comte chama de estágio religioso. Com o passar dos anos, as pessoas começaram a perceber que as suas explicações para os fenômenos eram fracas, e começaram a substituir a explicação religiosa pela explicação metafísica. Aqui, nesse estágio de desenvolvimento, os fenômenos ainda são explicados de forma oculta. Fala-se de energia, fala-se de forças estranhas para explicar o que acontece no mundo. Mas para Augusto Comte, o final da humanidade, o destino da humanidade era o terceiro estágio, que ele chama de estágio positivo, ou estágio científico. Nesse estágio, as pessoas perceberiam que explicar a natureza a partir do estágio religioso e a partir do estágio metafísico é insuficiente, é uma bobagem. Toda a natureza pode ser explicada por leis científicas. Tudo poderia ser explicado a partir de princípios, como as leis da gravitação universal, o princípio da inércia e as leis da termodinâmica. No final das contas, a humanidade seria capaz de construir uma sociedade extremamente racional e científica. Um ponto interessante da sociedade do Augusto Comte é a proposta da criação da Igreja Positivista. Uma igreja em que, em vez de louvar deuses ou os santos e os anjos, se louvaria a humanidade, e grandes figuras como Descartes, Shakespeare ou Adam Smith seriam os patronos dessa igreja. Schopenhauer, com seu típico pessimismo, vai criar uma filosofia da história simples. A história não tem nenhum sentido. É ingênuo você ter algum otimismo ao pensar no futuro. O desenvolvimento da história nada mais é do que o resultado de um acaso, que é irracional, cego e ilusório. Podemos falar ainda de Karl Marx, que dizia que o final do capitalismo era uma consequência natural da sua estrutura. Marx entende a história da humanidade como a história da luta de classes. Sempre houve 2 classes que brigavam pelo poder: os oprimidos e os opressores. Os escravos contra os homens livres. Os plebeus contra os patrícios. Os servos contra os senhores e, na contemporaneidade, os operários contra os burgueses. Mas as péssimas condições de trabalho, junto com as contradições do capitalismo e as crises internas, levariam à destruição completa do capitalismo. Por isso, os trabalhadores precisam se unir para tomar o poder assim que o capitalismo balançar. Chegando no poder, os trabalhadores devem socializar os meios de produção, chegando ao socialismo, que é a primeira fase desse desenvolvimento final da história humana. Eles precisam preparar o terreno para o fim de todas as classes sociais. Depois que o plano fosse totalmente colocado em prática, nós chegaríamos ao comunismo e ao fim do Estado. Um último filósofo importante da filosofia da história é o Francis Fukuyama, que ficou famoso no final do século passado, quando ele disse que o capitalismo era o fim da história. Ao analisar o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim e também a hegemonia do capitalismo ao redor do globo, o Fukuyama disse que não é mais possível criar um modelo de sociedade que não um modelo liberal, democrático, industrial e capitalista. Os outros lugares onde o capitalismo ainda não domina são meros acidentes, que nunca vão ter força para derrubar o capitalismo como um todo. Há somente um sistema que continuará a dominar as políticas mundiais: o do Ocidente liberal e democrático. E você? Como será o futuro, na sua opinião? Qual será o fim da história? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber. Os livros que eu usei como referência para construir esse vídeo estão aqui abaixo na descrição se você quiser conferir. Inscreva-se no canal para mais filosofia, eu te vejo no próximo vídeo e até mais!